Oi pessoal, professor Rony aqui. Hoje a gente vai ver uma coisa nova, que é como usar uma API e usar a internet para trazer dados para a nossa página. O que a gente vai fazer é isso aqui. A gente vai ter uma lista de personagens de Star Wars. A gente vai selecionar um personagem, vamos dizer aqui Obi-Wan Kenobi, e ele vai trazer da internet em que filmes que ele aparece. Vamos lá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é uma paginazinha com a estrutura do que a gente quer fazer. Então eu preparei aqui uma página, tá? Ela é bem simples, tem as coisas mais ou menos que a gente já conhece, o CSS, JavaScript, e o título. Ele tem o nosso drop-down, lembrando que drop-down é um tag do tipo select, com as opções. Então quando a gente carrega a página, ele tem essas três opções que estão aqui. Depois, ele vai ter uma lista de filmes, numa UL, e cada filme vai estar numa LI. Como é que a gente faz isso? Então a gente vai para o nosso JavaScript, por enquanto ele está vazio. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai executar algum JavaScript quando a página carregar. Tá? A melhor maneira de fazer isso, e isso é uma novidade, vocês podem lembrar que a gente estava botando o script lá embaixo. Né? Esse tag aqui, a gente esperava a página toda ser desenhada para botar lá embaixo. Vamos fazer isso da maneira certa. Tá? Então o que a gente vai fazer é dizer, quando acontecer um evento que a página está carregada, ou seja, quando o nosso documento, quando tiver um onReadyStateChange, a gente vai colocar nesse evento uma função anônima. E nessa função anônima, a gente vai dizer quando o documento estiver pronto, ou seja, quando o ready state dele for completo, tá? A gente vai fazer alguma coisa. Então vamos lá, console.log, vamos botar aqui, só para a gente ver funcionando. Vamos recarregar a página, e aqui apareceu 3333, dizendo quando o ready state foi completo. Então aqui dentro a gente pode agora colocar os nossos elementos, o nosso JavaScript, sem ter medo de ele ainda não ter desenhado a página toda. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero pegar os personagens. Então eu vou criar uma função aqui, chamada pegar personagens. Essa função, obviamente, ela não existe ainda. Quando a gente rodar, a gente vai ter um erro, né? Ele deu um erro aqui, pegar personagens não existe ainda, não definido, not defined. Então, de onde a gente vai pegar esses personagens? Então vamos agora introduzir o conceito da API. Eu vou usar essa API aqui, que é uma API pública de Star Wars, que a gente tem várias coisas, você pode vir aqui, ver a documentação. Eu vou usar a API de pessoas. Então, por exemplo, se eu botar API/people e dar um get, ele vai me trazer vários exemplos. Então, por exemplo, aqui é uma maneira de eu fazer isso, API/people. Então ele me trouxe aqui uma lista de pessoas. O que ele vai me trazer é esses dados aqui. Então vocês veem que isso é uma estrutura de dados, é um dicionário que a gente já conhece. Dentro desse dicionário tem a chave results. Dentro desse results tem uma lista. E dentro dessa lista tem vários personagens. Tá? Óbvio que isso aqui é paginado, ele não mostra todos os personagens, que são centenas provavelmente. Então, mas é o suficiente para a gente começar. Vocês podem até ver que ele aqui vai ter em algum lugar, vamos ver. Provavelmente ele vai ter paginação em algum lugar, mas não importa agora. Tá? Então, acredito que é aqui, no Next. Aqui Next. Então, página 2, a gente pode ver a página 2 dessa paginação. Mas vamos fazer só a página 1, por enquanto tá bom. Então, a gente tem que pegar esses dados da internet. Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos criar nosso método aqui, nossa função, function, pegar personagens. Vamos ver o que esse cara vai fazer. Então agora eu vou referir vocês, tem um tutorial na MDN, que é muito bom, de Ajax. O que é Ajax? Ajax é JavaScript assíncrono e XML. Ou seja, você usar uma maneira de se comunicar com outro servidor e trazer essa comunicação para dentro da sua página. Por que ele é assíncrono? Vocês vão entender isso já melhor,
mas é assíncrono porque ele faz alguma coisa, ele manda um pedido para um servidor, continua executando seu JavaScript de forma assíncrona, e quando isso volta, ele faz alguma coisa. Então, como é que a gente faz uma requisição? O código está aqui, tá? Vocês depois podem ler com mais calma, mas então vamos usar isso para fazer da maneira um pouquinho mais simplificada do que está aqui. A gente pode criar um HTTP request, que vai ser new XML HTTP request. Então a gente aqui está criando um novo objeto da classe XML HTTP request, tá? E aí a gente coloca um evento nele. Você já conhece o conceito de eventos. Então o evento é quando esse HTTP request tiver um onReadyStateChange, ou seja, quando ele ficar pronto, assim como a página tinha um onReadyStateChange, ou seja, a página está pronta, quando o request está pronto, quando o servidor respondeu, né, a gente vai também executar uma função anônima. Então, muito parecido com o que a gente fez ali em cima já. Essa função anônima, ela vai fazer o quê? Ela vai verificar se... realmente muito parecido com o que a gente fez aqui em cima, tá? Mas no caso aqui não é o document, a gente está vendo o estado do nosso request. Se esse request for estado 4, ou seja, se ele retornou, tá? Isso por enquanto é receitinha de bolo. Então a gente vai agora verificar o status desse request. Então ele retornou, a gente tem que fazer um status. O que é o status? Vou mostrar aqui para vocês. Vocês já devem ter visto. Aqui a gente pode usar os gatinhos para mostrar. O status 200 é o OK. Beleza. O status vocês já devem ter visto o famoso 404, not found. E um outro que acontece muito é o 500, erro interno do servidor. Então, o que a gente está interessado em ver agora é o status OK, se retornar tudo OK. Então, como é que a gente vai ver isso? If http request.status, se isso for 200, a gente vai fazer alguma coisa. Eu criei uma variável aqui em cima, response. Eu vou usar ela. Primeiro vamos fazer isso aqui, console.log. E quero ver o que retornou, né? Então vou botar http request.response.text. Isso vai dar pra gente o que esse http request funcionou. Vamos deixar nossos gatinhos aqui de lado. Vamos carregar isso. Olha lá, esse é o response text. O response text veio com justamente aquilo que a gente pegou na API. Tá? Agora a gente tem que destrinchar isso, a gente tem que entender o que isso representa. Para a gente destrinchar isso, a gente usa um método chamado json.parse. Então o que eu vou fazer? Para facilitar, para a gente poder debugar isso melhor, vou dizer que response é igual a json.parse e esse dado que a gente pegou. JSON é JavaScript Object Notation. Ele é a notação de objetos JavaScript, que é o que pega basicamente o que está representado aqui. A gente tem isso para começar um dicionário, tem a chavezinha, um colchete para começar uma lista, e isso, quando ele pega da API, vem como uma string. O JSON parse vai transformar efetivamente num objeto. Vamos ver isso aqui acontecer. Tá? Vou botar uma ponta vírgula aqui para não confundir. Carregar, eu não tenho mais o console log, mas eu posso ver o meu response aqui embaixo. Então, diferente do que a gente viu antes, que era um texto, esse response agora é um objeto. A gente consegue até interagir aqui pelo console e ver que ele tem várias chaves, né? Tem count 87, next, previous, results, e a gente está interessado nesse results aqui, que é a lista de pessoas, né, de personagens. Então, se a gente botar aqui response.results, a gente vai ter essa lista aqui com 10 elementos que são esses personagens. Então, vamos trabalhar em cima desses caras aqui, né? O que a gente tem que fazer com isso agora? A gente tem que colocar
esses personagens aqui no nosso drop-down no lugar desses que estão aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pegar, lembrando que a nossa lista está aqui dentro, com ID personagens, nesse select que tem o ID personagens. Então vamos pegar essa lista e vamos colocar, primeira coisa, vamos limpar ela. Né? Dizer que o inner HTML é vamos deixar ele vazio. Né? Então agora quando a gente carregar, isso que estava com o Luke Skywalker e os outros vai ficar vazio. Ele agora não tem mais opções nenhuma aqui. Se a gente inspecionar o elemento, a gente vai ver que ele é um select sem nada. Nada dentro. Agora a gente vai colocar dentro o que a gente quer. Então a gente vai pegar, lembra que o nosso response.results tem a nossa lista que a gente está interessado. Então para cada elemento dessa lista, então a gente faz response.results. Então para cada elemento existe um método que é prático para a gente fazer isso. Então para cada elemento a gente vai fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma função anônima, no caso. Se a gente tivesse uma função já pronta, a gente poderia fazer, mas vamos criar essa função anônima aqui logo. Então, para cada elemento desse resultado, ou seja, para cada elementozinho dessa lista, a gente vai fazer alguma coisa. Isso é um loop, né? Que vocês já conhecem. Então, a gente vai criar, lembrando lá atrás que a gente fez no outro tutorial, a gente adicionou um elemento numa lista para cada elemento que nos interessava, a gente vai fazer uma coisa muito parecida. Então, a gente vai criar um option, né? Lembrando, por que um option? Porque é isso aqui que a gente quer criar, para cada personagem. Então vamos botar option, vai dar um document.create element, document create element do tipo option, um tag option. Depois a gente vai dizer que o option inner HTML vai ser o quê? Lembrando que cada elemento desse loop, né, é esse daqui. Então cada um tem um name, não tem? Então vamos usar o name desse elemento. Então ele vai ficar parecido com o que está aqui. Vai fazer um option, dentro desse tag option vai ter o name. Legal. Agora criamos isso e vamos appendar na nossa lista. Então isso vai colocar no elemento. Então lembrando que está aqui, né, aqui a gente está com uma lista vazia, vamos carregar de novo e ver o que acontece. Opa, deu algum erro aqui, vamos ver o que houve. Sim, eu errei, esqueci o T e ele não achou a propriedade, vamos cortar de novo, vamos rodar de novo. Ok, então agora funcionou, olha lá, agora apareceu os elementos todos aqui. Se a gente olhar, ele criou esse option para cada elemento. Legal. A próxima coisa que eu quero fazer é o seguinte. Já vamos fazer uma coisa interessante aqui. A gente tem os resultados aqui, né? Olha só, para cada elemento nessa lista, ele tem um atributo filmes aqui, tá? Isso que veio da API, né? Lembrando, tá aqui. Ele tem esse atributo filmes, que tem um link para cada filme que esse personagem participou. Então eu já vou salvar isso em algum lugar para ficar conveniente para depois. Tá? O que eu vou fazer? Uma maneira conveniente de fazer isso é simplesmente eu vou criar um novo atributo dentro da minha opção. Vocês lembram que os atributos podem ter qualquer nome, né? Eu posso criar aqui, eu posso botar farinha igual farofa. Então isso é completamente arbitrário, não vai fazer nada, o HTML não sabe o que fazer com isso. Eu vou carregar, não vai dar erro nenhum. Tá? Mas eu posso usar isso depois via JavaScript. Então eu vou colocar em cada elemento desses aqui, já vou salvar essa lista de filmes que a gente já viu que existe. Então eu vou pegar aqui esse atributo filmes e já vou salvar.
Só que eu não posso salvar como objeto, eu tenho que salvar como string, porque o atributo é valor atributo, esse atributo tem que ser um string. Então eu vou usar o contrário do que a gente fez aqui. Tá? Então eu vou dizer setar atributo, eu vou criar um atributo chamado films, e vou dizer que o valor dele vai ser json.stringify, que é tornar um objeto num string do tipo JSON. Então vou pegar os filmes desse elemento, stringificar, tornar num string, serializar, isso é uma outra maneira que é chamada serializar, e colocar nesse atributo. Então vamos carregar e ver o que acontece aqui. No console não deu erro nenhum. E vamos olhar esse cara aqui. O que aconteceu? Olha só que interessante. Agora ele criou um option. Nesse tem um atributo films, com um valor, ele é essa lista, mas essa lista num formato de string. Tá vendo aqui? Tem um colchete, um elemento, vírgula, outro elemento. Isso aqui é um string. Depois, para eu tratar isso, eu tenho que pegar de novo, deserializar ou transformar, fazer o parsing, o JSON parse, que nem a gente fez aqui em cima, mas eu posso usar isso. Então já está salvo lá para a gente usar. Tá? Vamos usar isso mais à frente. Legal. Então agora a gente já tem funcionando aqui. Ele está pegando da API e fazendo isso de forma dinâmica. Próximo vídeo a gente vai ver como pegar isso e agora colocar o nome dos filmes aqui.